uma palavra que o Senhor colocou em meu coração. Está registrado pelo evangelista Lucas, capítulo de número 23, verso de número 33 a seguir. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 23, versículos 33 a seguir. Eu me deparei com esse texto no Jardim do Túmulo alguns anos atrás, em uma das viagens que o Senhor nos deu o privilégio de estar em Israel. E o Senhor colocou uma linha de raciocínio dentro dessa mensagem. E hoje eu quero crer que o Espírito Santo está me dando a graça de compartilhar com os irmãos um pensamento que o Espírito Santo colocou em meu coração. Edificou muito a minha vida e quero crer que edificará também a sua vida, no nome de Jesus. Manifesto a minha alegria de ter a Camila com a gente. Camila Meire, Deus abençoe. Glória a Deus. Lucas capítulo 23, versos 33 a seguir. Todos encontraram? Podem dizer comigo amém? Amém. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Oh, glória! Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, tributamos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhor, fala aos nossos corações, como sempre, com este amor, com este carinho, com que o Senhor tem tido com esta igreja, com o teu povo, Senhor. Como somos dependentes por continuarmos ouvindo a tua voz. Se nós não ouvimos a tua voz, Senhor, perdemos o direcionamento. Precisamos sempre estarmos com os ouvidos atentos para ouvir a tua voz, a tua palavra. Fala com a gente mais uma vez, e que os nossos corações sejam terra fértil para receber a boa, infalível e insubstituível semente, que é a tua palavra. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Todos os vossos assentos, queridos irmãos. Que Deus nos abençoe poderosamente. O cenário era a crucificação. A geografia, o Monte Caveira ou o Gólgota. A cruz, como já foi dito aqui pelo ministro de louvor, era o elemento de tortura. Era maldito aquele que se pendurava ao madeiro.
E a cruz era um elemento de tortura usado pelos romanos, reservado para os criminosos, cruéis, para os escravos. A crucificação em si já bastava para levar as suas vítimas a óbito. Não precisava mais disso. Mas no caso do nosso Senhor Jesus foi pior, foi diferente. Como se não bastasse a exaustão de carregar o madeiro desde a fortaleza de Antônia, na via cruz, até o Gólgota, ele era chicoteado, ele sofria escárnio. O texto, os evangelistas nos dizem que eles tiveram que parar um certo sirineu para ajudá-lo a levar a cruz. Os soldados os chicoteavam e puseram nele um manto vermelho, vedavam os seus olhos, o espancava e dizia: profetiza, quem foi que te bateu? Fizeram uma coroa de espinhos, como se não bastasse a cruz, e colocaram-lhe na cabeça. Eles riam, cuspiam, zombavam e colocaram um título de zombaria: este é o Rei dos Judeus. Mas, meus irmãos, em rápidas palavras, a título introdutório, a gente tenta pincelar aqui o sofrimento de Jesus, mas é mais do que a gente possa imaginar. Era além do físico, era a alma. Ele estava levando os nossos pecados. Aquele que Isaías profetizou que nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, mas ele foi o aflito, ferido de Deus. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Eu creio que o sofrimento de Cristo é indizível. Não dá para mensurar o que ele passou na cruz do Calvário. Como disse o ministro de louvor, só por nos amar, só para nos resgatar, só para nos restaurar. Que amor é este? Mas o Senhor me deu uma linha de raciocínio quando eu me separei um pouco do grupo de aproximadamente de 46 pessoas e fiquei um pouco a sós ali no jardim do túmulo, olhando para o Calvário, imaginando esta cena. E o Espírito Santo colocou em meu coração e me fez lembrar que antes de Jesus assumir a cruz por nós, Ele também nos preparou, porque a cruz é um objeto de discipulado cristão. No capítulo 9, no versículo de número 23 de Lucas, pastor Jean, ele disse: se alguém quer vir após mim, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, uma cruz que é pega a cada dia. Ele tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus ensina que seguir a Ele exige autonegação. Carregar a cruz diária e segui-lo significa mais do que vir ao culto, fazer parte de uma membresia. Significa mais do que cantar, mais do que pregar, mais do que participar de uma mesa. Segui-lo significa colocar os desejos próprios sob a autoridade dele. Entregar o governo da nossa vida a Ele.
Cristo, mas é uma imitação ativa dos passos de Jesus. É um chamado à renúncia do próprio eu. Quantos conseguem compreender isso? É uma chamada à renúncia do próprio eu. É uma chamada a uma entrega total. O versículo não termina assim com esses 3 imperativos, mas termina dizendo: quem busca salvar a sua própria vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, salvá-la. O Senhor nos chama à renúncia do nosso próprio eu. E o paralelo que eu quero fazer hoje é dentro deste prisma, dentro desse exemplo, dentro desse comportamento de Jesus na cruz por nós. A pergunta que não quer calar é: como nós estamos lidando com a nossa cruz? A gente vai ver as últimas palavras de Jesus no madeiro. Como que a gente lida nos extremos da vida? Porque a crucificação para mim é o ápice do sofrimento de Cristo e da sua entrega por nós. Como que a gente tem lidado com a cruz, que é um elemento do discipulado cristão? Eu me lembro, há uns anos atrás, a gente pastoreava uma família, uma igreja, e tinha uma família lá que a irmã gostava de dar nome à sua cruz. Ela olhava para o esposo, chegava perto de mim, da minha esposa Eliana, e dizia: esse aqui é o meu cruzeiro de bronze, pastor. Esse aqui é o meu cruzeiro de bronze. Como se não bastasse, ela dizia: este é o meu cruzeiro de bronze. E a gente tem esta mania de colocar nomes em nossa cruz. Ah, pastor, a minha cruz é o meu cônjuge, é o meu filho. A minha cruz é isso, é aquilo. Não. A nossa cruz somos nós mesmos, é a autonegação. Como que a gente lida com os extremos da vida? E a gente vai ver a despeito de Cristo, porque, irmãos, negar a si mesmo não é rejeitar a sua identidade, não é deixar de ser você, não é isso. Negar a si mesmo é colocar nossos desejos, o orgulho, as vontades pessoais sobre o controle de Cristo. Em outras palavras, é morrer para a natureza antiga, egoísta. Isto é, nome da nossa cruz, nós mesmos. O maior inimigo, irmãos, a ser vencido somos nós mesmos. Nosso orgulho, nosso achismo, a nossa prepotência. Somos nós. Isso é tão natural que se aflora, não nos momentos bons. Isso aflora em nós, não nos momentos que a conta está recheada, está tudo bem, não. O egoísmo, a prepotência, a arrogância, o prevalecer tem que ser do meu jeito. É nos momentos extremos da vida. O chamado cristão tem um nome: negar-se a si mesmo. Irmãos, eu não creio nesse evangelho que você faz o que você quiser, que você vive o que você quiser. Não, eu não creio. Eu não creio nesse evangelho que nos apresenta um Deus funcional e que não importa o que você faz, não importa o que você deixa de fazer. Importa sim. Importa sim. A gente só não desespera, irmão Raimundo, porque a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. A gente só não
desespera porque a misericórdia de Deus está sobre nós. Porque Paulo, se tirar a misericórdia de nós, ó, não sobra um. Aleluia. Eu creio num evangelho de bênçãos, de cura, de prosperidade. Eu creio. Mas eu não creio no evangelho sem cruz. Eu não creio no evangelho que não requer de nós a autonegação. Eu não creio no evangelho que a gente vai à frente e a gente perde Jesus de vista. Não, o convite dele aos seus seguidores é: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Este é o primeiro imperativo. O segundo imperativo: tome cada dia a sua cruz. E é um desafio, irmão. A vida cristã é um grande desafio. Nós já falamos que cruz, principalmente nesse contexto, era um objeto romano para punir os piores homens, os homens fora da lei. Eles sabiam que é um caminho sem volta, eles morreriam. Cruz fala de morte. Irmãos, diariamente eu e você precisamos estar pronto para morrer para os nossos próprios planos e vontades. É um desafio. Aceitando os desafios e os sacrifícios em nome de Jesus. Irmãos, grita o meu coração a máxima do apóstolo Paulo: a vida que agora vivo, não mais vivo eu. A vida que agora vivo na carne, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Para mim o viver é Cristo. Aleluia. Irmãos, como é gostoso a gente andar na rua, a gente fazer negócios, a gente encontrar com pessoas. Isso aqui a gente tem que se desprover de toda a autoconfiança e autojustiça, porque não é justiça própria em nós. Mas como é gostoso a gente certificar que estamos no caminho certo. Alguém conversa com a gente, alguém negocia com a gente, alguém vive em momentos críticos com a gente, olha pra gente e diz: você é diferente. Você olha diferente. Você age diferente. O que você tem? Aí a gente lembra daquele hino antigo: Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Esse é antigo, mas vocês sabem. Sim, Jesus Cristo mudou meu diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Canta! Sim, diferente hoje é o meu coração. Esse é o evangelho que eu creio. Ele muda, ele transforma. Aleluia. Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. E o terceiro imperativo: siga-me. Irmãos, é um convite condicional. Jesus não força ninguém. Ele começa o versículo dizendo: se alguém, irmã Joseli, se alguém quer vir após mim. Ele termina com um imperativo dizendo: e siga-me. É um convite para caminhar na contramão do mundo.
É um convite a caminhar na contramão do pecado. Caminhar ouvindo os seus ensinamentos, os ensinamentos de Jesus, imitando suas ações, vivendo seus exemplos de vida e amor. Irmãos, eu não sei vocês, eu amo a igreja do Senhor. Não me sinto digno de trazer uma palavra tão poderosa como esta. Estou aqui com muito temor e tremor ao meu coração, mas eu quero abrir o meu coração hoje para vocês. Irmãos, cada dia que passa, eu me sinto que eu preciso melhorar muito. A cada dia que passa, eu sinto quanto eu preciso estar aos pés de Jesus, o quanto eu preciso negar a mim mesmo. E eu só consigo continuar caminhando porque eu sei, Esdras, que eu não estou sozinho. É impossível, então eu sempre declaro a minha incapacidade de seguir seu Espírito Santo, porque é Ele que convence o homem do pecado, da injustiça, do juízo, do engano. Ele produz em nós o seu fruto: gozo, paz, alegria, bondade, benignidade, fé, mansidão, equilíbrio. Aleluia! Aleluia! Quantos aqui esta noite quer declarar diante de Deus a sua vontade de ser melhor para Deus? Melhor, melhor, melhor. Levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus. Eu sinto uma necessidade tremenda de lidar melhor comigo mesmo. E não adianta a gente esconder as nossas fragilidades. Tudo está diante dos olhos do Senhor. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. O apóstolo Paulo, irmãos, no capítulo 7 de aos Romanos, ele já é apóstolo, ele se despe da sua capa apostólica e declara: miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu sempre faço. Senhor, quem poderá livrar-me do corpo desta morte? Ah, se não fosse essa voz, ah, se não fosse a graça. Paulo, a minha graça te basta. Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo. Irmãos, o Espírito Santo está neste lugar. Satanás tem ganhado campo em algumas mentes, porque às vezes não há uma constância, às vezes a gente peca mesmo. Nós ouvimos isso aqui no estudo. A gente peca por pensamentos, palavras e obras. E o inimigo tenta nos puxar para baixo, o inimigo tenta nos acusar, o inimigo tenta nos isolar, tenta nos ridicularizar. Mas eu quero falar em um alto e bom som: a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. O sacrifício dele foi perfeito. Vamos falar um pouco sobre as últimas palavras de Jesus na cruz. A sua cruz tem nome. É você mesmo. A minha cruz tem nome, sou eu mesmo. É a autonegação do próprio eu. Sua cruz, filho, não é seu pai, não é sua mãe. Seu problema é você mesmo. Nosso problema somos nós mesmos. Irmãos, eu estou trazendo esta palavra e eu estou trazendo com muito amor no coração. Não sintam-se ofendidos, não. Eu estou trazendo esta palavra com muito amor, mas eu preciso ser fiel à mensagem de Deus.
Muitas das nossas disfunções relacionais são as cobranças externas. A gente espera que o pai mude, a gente espera que o filho mude, mas a gente não consegue olhar para dentro de nós e ver o quanto a gente precisa melhorar e mudar. E é incrível isso. O Espírito Santo só está esperando esta atitude em nós para entrar e mudar tudo, faxinar a casa, mudar, nos fazer de novo, transformar a nossa vida. É com amor que a gente fala isso. Eu gosto muito de um hino, William, que fala assim: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás. É isso mesmo? Mas um desejo tenho, é só esse desejo que ele precisa, do teu perdão. Dai-me um novo coração, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Essa precisa ser a nossa oração diária, o nosso cântico diário. Você pode dizer amém? Amém. Amados, as palavras de Jesus na cruz, e a gente vai já finalizar, tá? As palavras de Jesus na cruz revelam a essência do Evangelho. As palavras do Senhor Jesus na cruz refletem o significado profundo da Santa Ceia, desta comunhão cristã. E a primeira palavra está em Lucas 23:34, que lemos: irmãos, Cristo, não obstante o sofrimento, Cristo estava cercado por soldados romanos zombando dele. Cristo estava cercado por líderes religiosos insultando-o, por uma multidão assistindo o espetáculo da crucificação indiferente. Mesmo assim, ele responde com perdão. Mesmo assim, ele não responde com condenação, nos fazendo lembrar do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 12. Ele intercedeu pelos transgressores na cruz. A sua primeira palavra foi esta: perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E a gente vai fazendo uma inter-relação com a cruz de Cristo, as suas atitudes, sabe? Com a nossa cruz do dia a dia. Quantas das vezes a nossa cruz se torna tão pesada porque nós decidimos não perdoar. Nós decidimos guardar mágoas. Nós decidimos pela vingança. Nós decidimos pela maldade. Mas Cristo na cruz nos mostra muito pelo contrário da nossa perspectiva de vida, que é natural. Mas a perspectiva de vida cristã é isso. Geralmente, para que a gente peça perdão, presbítero Gessimar, a gente, Camila, espera um ambiente de reconhecimento. A gente espera que aquele que nos feriu humilhe-se. A gente espera um reconhecimento daqueles que nos feriram e nos prejudicaram. Mas este, amado, irmão, este não foi o cenário que Jesus viveu para liberar perdão.
Ele estava cercado de um ambiente hostil, zombarias. O ambiente não era propício, mas ele disse: Pai, perdoa-lhes. A vida cristã nos exige caminhando e perdoando, perdoando e caminhando, caminhando e perdoando. A falta de perdão nos faz arrastar a cruz. A falta de perdão nos faz abandonar a cruz. Mas para chegarmos lá, ele disse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não pare por falta de perdão. Não abandone a sua cruz por falta de perdão. A Bíblia nos ensina que é a vítima, que é o ofendido, é que pede perdão. Se o teu irmão pecar contra ti, vá até a ele, peça a ele perdão. Eu sei, irmãos, o Espírito Santo confrontou muito meu coração para trazer esta palavra. Falta de perdão nos amarra, a falta de perdão nos azeda, a falta de perdão nos tira o brilho, a falta de perdão nos afasta de Deus. Mas o Espírito Santo está aqui, e Ele está falando em meu coração, Alan, que tem muitas pessoas que Jesus já te perdoou, mas você não consegue se perdoar. Por que eu falei o que falei? Porque, Edinaldo, que eu não falei quando precisava falar. O seu sacrifício foi perfeito. Uma das últimas palavras dele é: está consumado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, que não andam guiados pela carne, mas andam guiados pelo Espírito. Mateus capítulo 5. Eu gosto desse sermão do código de ética. Eu amo. Não gostaria que Jesus tivesse feito ele, porque é um confronto para nós. Mas 5 de Mateus capítulo 44, Jesus disse: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, bendizei aqueles que vos maldizem. Como nós temos comportado com a nossa cruz? Ah, pastor, Jesus é filho de Deus. Não, ele estava lá sofrendo como um homem. Ele sentiu o abandono. Deus meu, Deus meu. Ele estava ali como homem, porque nós sabemos que ele é 100% Deus e 100% homem. No Calvário, 100% homem. Aleluia. Vamos lá. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele disse: porque sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem, e humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o deu o nome que está acima de todo nome, e ao seu nome se dobre todo o joelho que está em cima do céu e embaixo na terra. Aleluia! O Espírito do Senhor está neste lugar. Ele sofreu em tudo, mas não pecou. Ele sabe o que é tentação. Ele sabe o que é ser assediado pelo pecado. Aleluia. E o melhor, Ele não nos deixou órfãos. Irmãos, a ceia do Senhor
nos lembra que quem foi perdoado aí dos seus pecados? Levante as mãos. Desculpe eu exercitar vocês hoje, mas se você foi perdoado, eu sei que você não vai conseguir levantar a mão sem dar um glória a Deus, sem falar Jesus eu te amo, sem falar alguma coisa, porque, irmãos, ninguém poderia fazer isso por nós. Ele nos perdoou. E a vida cristã, ela coloca exatamente isso. O perdão só chega para nós com a predisposição de perdoar também. A oração universal: Pai, perdoa-nos, assim como, irmãos, preste atenção. Talvez a gente pare por aqui. Não vos engane. Perdoa-nos, ó Pai, assim como. Como tem sido esse assim como? No dia a dia, nos momentos de ápices. Como tem sido, gente? Perdoa aqueles que nos ofendem, assim como nós o perdoamos. Como tem sido isso? A ceia do Senhor é um lembrete que, assim como nós somos perdoados, nós devemos perdoar aquele que nos ofende, ou aqueles que nos ofendem. E só para refrescar a memória da gente, Oswaldo, Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, no capítulo 4, versículo 32, ele disse: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. A segunda palavra de Cristo na cruz foi salvação. Ele estava na cruz do meio. Estava dois malfeitores, dois ladrões sendo crucificados com Cristo. Um zombou, escarneceu dele. O outro reconheceu o seu pecado e temeu a Deus e declarou o senhorio dele. Ah, como nossa cruz nos oferece essas condições. Nos momentos dos ápices, das crises, nos momentos de aflições, como a gente, Alexandre, tem a oportunidade de reconhecer, de depender, de entender que Ele já fez tudo para nos salvar. A gente só precisa reconhecer que Ele está acima desta circunstância, Ele está acima desta dor, Ele está acima deste problema, Ele está acima desta situação. A gente só precisa reconhecer o poderio dEle, a graça dEle, o amor dEle, o perdão dEle, o amor dEle. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí a segunda palavra de Jesus foi essa: hoje estarás comigo no paraíso. E a salvação, irmãos, ela não vem pelas obras, não é penitência, não é rituais. A salvação é pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você pode glorificar o nome do Senhor, porque Ele morreu para nos salvar. Terceira palavra de Cristo na cruz: cuidado com a família. Lá estava o mestre, sendo vilipendiado. Ele olha ali o discípulo amado, João. Ele olha ali a sua mãe, Maria. Pela recomendação de Jesus, a Bíblia não disse isso, ela omite, mas dá a entender que
José já tinha falecido, porque a gente acredita que era impossível que José não estivesse ali na crucificação do seu filho, assim como a sua mãe estava. Mas mesmo em meio a tanto sofrimento, olha a contramão. Quantos homens e mulheres abandonam sua família por causa do sofrimento? Jesus, no meio do sofrimento, ele olha para João e disse: filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Família não se abandona, família cuida, principalmente em momentos difíceis. Paulo, escrevendo à igreja aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2, ele disse: levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis toda a lei de Cristo. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, a palavra nos diz: nisso conhecerão que sois meus discípulos, disse Jesus, quando vocês amardes ardentemente uns aos outros. Oh, irmão, a gente precisa amar nossa família. É um desafio, não é? Sim ou não? É um desafio, mas ame a sua família, ame os seus filhos, ame o seu cônjuge, ame-os principalmente nos momentos mais difíceis. Eita, eu ouvi só os dois améns ali. A sociedade que nós estamos vivendo é uma sociedade de descarte. Abandona, pula do barco, em vez de resolver. Sim ou não? Mas Jesus ali na cruz do Calvário, ele, a despeito do sofrimento, ele tem carinho com a sua família. A quarta palavra, abandono. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele cita o salmo messiânico, salmo de número 22, mostrando que a sua dor já tinha sido profetizada. E nesse momento, irmãos, foi um dos momentos mais difíceis, porque ali ele assume o pecado de toda a humanidade. Deus colocou sobre Cristo a nossa culpa, os nossos pecados, a maldade que estava para vir sobre nós. Jesus experimentou a separação que era para nós, e ele sentiu o abandono. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. A ceia do Senhor nos lembra que Cristo foi abandonado para que pudéssemos ser acolhidos. Quantos sentem amados e abraçados pelo Senhor? Quinta palavra, e a gente já está terminando, fala sobre a sua humanidade e a sua identificação. João capítulo 19, versículo 28, ele disse: tenho sede. Isso foi após muito tempo pendurado ali na cruz, já desidratado, com provavelmente hemorragias internas, febre. Jesus expressa a sua humanidade real. Tenho sede. Aleluias. Isso nos mostra que Ele entende nossas dores. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é sofrimento humano. Ele sabe o que a gente está passando. Ele não está indiferente à nossa dor. Sexta palavra: consumação e vitória. Consumação e vitória. Evangelho de João capítulo 19, versículo 30. E a palavra grega aqui para essa expressão está consumado é tetelestai. Significa três coisas: está pago. Se alguém devendo alguma coisa aqui, não deve mais, está pago. Oh, glória! Missão concluída. Não precisa fazer mais sacrifício, está concluído. O que era necessário fazer está pronto. E em terceiro lugar, contrato quitado. Glória a Deus. A obra dele é perfeita. Você pode dar glória a Deus por isso? Hebreus capítulo 10, versículo 11, versículo 12 e 14 diz que com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os santificados.
Colossenses 2,14 diz: cancelou a dívida que era contra nós. Jesus venceu na cruz do Calvário. Irmãos, a obra está feita, não precisa acrescentar mais nada. Jesus é suficiente. A obra que ele fez é suficiente. Não precisa de Jesus e sal grosso. Não precisa de Jesus e o galho da ruda. Não precisa de Jesus e muitos amuletos. O sacrifício dele é perfeito. Você pode glorificar o seu nome. Por isso, Hebreus capítulo 4, versículo 16 nos diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O sacrifício dele é perfeito. Aleluias. E a última palavra: entrega e confiança. Ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Quando Jesus expressa isso, ele encerra o sacrifício com vitória. Ele encerra o sacrifício com vitória. Porque quando ele disse isso, Mateus 27, 51 disse que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Os nossos pecados que nos separavam de Deus não nos separam mais. Temos acesso livres. Oh, aleluias. A ceia do Senhor nos convida a entregar a nossa vida totalmente a Ele, negar a nós mesmos, tomar a cada dia a nossa cruz e segui-lo. A ceia do Senhor nos aponta para o passado, porque mais uma vez hoje estamos lembrando da cruz, mas ela nos lembra também sobre o presente, para vivermos este processo de santificação, de entrega, esse processo de aliança, de comunhão, de mesa, esse processo de permitir que Ele dirija a nossa vida. Aleluias! E a ceia do Senhor também nos remete ao futuro, para guardarmos a sua vida. E assim a gente termina com 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus, de forma resumida, nos dá o exemplo de como lidar com a nossa cruz, com as nossas dores, com os nossos algozes. E o melhor comportamento e posicionamento a ser tomado é começar negando o nosso próprio eu diante das situações e circunstâncias adversas, mantendo firme o propósito. Quantos podem dizer amém? Amém. Vocês receberam esta palavra? Vocês são de Deus mesmo, viu, gente? Vocês são de Deus mesmo. Essa palavra me doeu muito. Me doeu muito. Mas me trouxe um conforto tão grande. Sabe? Me trouxe um afago tão grande na alma. Porque o Espírito do Senhor, Ele só espera exatamente isso. Que reconheçamos quão difícil nós somos. E o quanto a gente está disposto a deixar ser moldado pelo Espírito Santo. Espírito Santo, fique de pé. Ore por mim.